É muito difícil ser artista, mas é impossível ser outra coisa. Eu travei. Desde o meu último vídeo, eu não conseguia sair do lugar. Não conseguia criar. Qualquer coisa que encostasse nisso me paralisava. Eu fiquei mudo, mudo por fora, mudo por dentro. E não foi só um bloqueio criativo. Eu tive medo de não voltar mais. Comecei a trabalhar no automático. Comecei, enfim, a viver no automático. Tudo que eu achava que ia me trazer de volta, não trouxe. É estranho falar sobre isso, porque geralmente eu falo só com meus amigos, mas hoje eu resolvi ser sincero. Porque é difícil ser artista, mas é mais difícil ainda não ser. E desde que eu me entendo por gente, eu vivo nesse lugar. O meu pai e minha madrinha são minhas maiores referências. E tem uma história muito interessante sobre o meu pai. Ele tinha muito essa curiosidade para saber como as coisas funcionavam. Ele queria entender as coisas. Então, um dia ele simplesmente desmontou a máquina da minha avó inteira. Que ela viu, ela disse que ele ia pegar uma surra. Então ele fez o mais improvável. Ele foi dormir. E ele simplesmente sonhou com as peças voltando para o lugar. Ele acordou e montou toda a máquina novamente. E isso sempre foi muito natural para ele. E de alguma forma sempre foi muito natural para mim. Eu era criança que acordava no meio da noite, começava a anotar as ideias, rabiscar coisas. A pessoa que podia ouvir qualquer coisa e transformava aquilo dali numa referência. Mas a vida adulta chega, o trabalho chega e às vezes a gente só quer dormir e para de acordar no meio da noite para anotar. Mas ainda assim, às vezes eu acordo e anoto. E esses dias eu tava no show do Alok e ele falou uma coisa que me atravessou, assim. Ele falou: eu só estou sendo coerente com a minha história. E eu fiquei me perguntando se eu estava sendo coerente com a minha. Eu quero ser alguém que cria, mas também descansa. Que vê arte em tudo, mas também se permite parar. Que eu não precise provar o tempo inteiro o meu valor, porque eu já sei que eu valho a pena. Eu quero voltar pra mim, eu quero voltar pro meu eixo. Mas eu entendi que voltar também é uma construção. E ser quem a gente é também é uma construção. E que às vezes a gente não parou. A gente só tá cansado. E tudo bem. E tudo bem às vezes a gente pegar trabalhos que não são coerentes com o que a gente acredita, porque no fim a gente precisa ganhar dinheiro. É a vida adulta. E tudo bem um dia a gente acordar e pensar em largar tudo e começar de novo, seguir outro caminho e até imaginar uma vida fora da arte. Tudo bem não gostar do seu trabalho às vezes, porque cansa. Tudo bem sentir que você não tem tantos planos assim, porque mesmo quando a gente não vê, a vida ainda está se movendo dentro da gente. E esse dia eu tava assistindo Alice no País das Maravilhas e teve um momento que ela achava que era a Alice errada. Eu pensei muito nisso porque às vezes eu me sinto errado também. Como se eu tivesse perdido alguma parte de mim. Como se aquela voz que existia tivesse sumido. Como se eu tivesse perdido a minha muiteza. Mas alguém me disse uma vez que a muiteza ela não vai embora, ela não some. Ela só fica em silêncio, guardada e esperando espaço. Ela continua aqui dentro, inteira, mesmo quando a gente não consegue acessar. Igual a sua também. E se você não estiver pronto agora, tudo bem. Você vai estar em algum momento. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã. Você sabe que você não é a versão errada. Você é a sua versão. Você é a sua história acontecendo no tempo certo. Esse vídeo é pra você que sente que travou, que parou, que se perdeu um pouco. Talvez você só esteja sendo coerente com sua história. E talvez você só precise descansar. Mas depois volta. Volta com tudo. Como diz a Fernanda Montenegro, é preciso ter fôlego e sonho. Porque a vida é fôlego. E a gente precisa ter sonho. Eu te desejo fôlego para realizar tudo que ainda vive em você. Te desejo caminhos de volta e coragem para se perder às vezes também. Esse vídeo também é para mim. Para lembrar que os dias ainda podem ser bonitos e que uma hora a gente volta. Porque no fim,